A imprensa brasileira, ao lidar com o Bolsonaro, desde 2018, eu acho que depois até começou a pegar mais pesado, mas em 2018 tratou como se fosse uma coisa normal, como se fosse um cara dentro do jogo democrático, um cara que votou no impeachment da presidenta Dilma em nome de um torturador, não se levou a sério esse cara. Eu sei que o William foi também, eu fui muito chamados de exagerado, porque para vocês tudo é fascismo. Ah, e para vocês, William, tudo é nazismo. William, para você tudo é golpe, né? Então, assim, no fim das contas, o impeachment foi golpe, o fascismo é o fascismo e o nazismo é o nazismo. Então, tem gente que está fazendo um rebranding de imagem agora, mas eu lembro quem falava isso. E eu lembro que começou a falar ontem sobre fascismo de Bolsonaro e Trump, tá? E não tem problema, só não faz de conta que descobriu a roda e que a gente nunca falou. Porque antes a gente era muito criticado em relação a isso. A imprensa brasileira está brincando com fogo com o Bolsonaro ainda. Até agora. E com o Trump. Vejam que tem gente que tem dificuldade de chamar o que acontece nos Estados Unidos de uma coisa parafascista. Você tem uma burocracia de Estado, com os maiores bilionários daquele país, um governo que há 2 meses está governando por decreto, que não passa as discussões pelo parlamento, ou seja, é um governo imperial, cesarista, parece o governo do Napoleão III. O Trump está montando uma coisa muito próxima ao que eram as autocracias do século XIX, antes da fundação das repúblicas na Europa, e que se assemelha muito a coisas que eram feitas pelo fascismo histórico, como ódio aos imigrantes, representados na época no nazismo em cima dos judeus e hoje representados em cima dos latinos, dos mexicanos, dos brasileiros, dos hondurenhos, dos cubanos. É a mesma coisa, o perigo externo, o perigo do outro, né? Um Estado forte onde eu possa governar por decreto sem passar pelas discussões do parlamento, ou seja, acabando com os balanços, os freios e contrapesos da democracia. Então, não há que se fazer 2 passinhos atrás para falar, né, William, para vocês tudo é fascismo, porque a gente vem falando sobre isso e vem sendo chamado de exagerado. E daqui a 2 anos eu quero ver essas mesmas pessoas começarem a falar, pois é, o Trump parece mesmo que está montando nos Estados Unidos uma coisa parecida com o regime fascista. Não o fascismo histórico, nunca se compara uma coisa com a outra, mas com vários tons de fascismo, com vários tons de cesarismo, com vários tons das autocracias da Europa do século XIX, por exemplo. Então tudo isso se encerra aqui. É importante a imprensa olhar para dentro e pedir desculpa de fato pelo que fez. E mudar de fato a sua posição, porque o escolha muito difícil foi ontem. Teve apoio à ditadura nos anos 60 e 70 e não se aprendeu nada. Porque durante a eleição de 2018, quando você tinha o Fernando Haddad, não era nem o Lula, não dava nem para justificar que fosse o Lula na cabeça dessas pessoas. Fernando Haddad, um professor, e o Bolsonaro do outro lado, nós vimos o jornal publicar editorial dizendo que era uma escolha muito difícil. Não difere muito do que aconteceu nos anos 70 em relação ao que a gente mostrou aqui. Então é isso, a matéria está no site, é só acessar slnoticias.com.br. William, é isso.